o Papo de Mãe está no ar. Amantes do futebol, torcedoras fervorosas, fanáticas por bola. Isso mesmo, futebol é uma paixão das mulheres também, inclusive das que são mães. E isso deve dar muita discussão em casa, viu? Roberta, olha, ainda mais se a mãe torce para um time, o pai torce para o outro, o avô para outro time. Será que os filhos escolhem os próprios times ou sofrem uma certa pressão familiar, hein? O fato é que a mulherada não só gosta, como mostra por aí que entende de futebol. Já faz tempo que mulher boleira era só sinônimo de quem fazia bolo, viu? Veja os destaques do programa. No Papo de Mãe desta semana, você vai conhecer um time de craques em campo. Todas as mulheres que deixam os maridos em casa cuidando dos filhos enquanto elas jogam futebol. Será que ainda existe homem que acha que mulher nasceu para pilotar fogão? Será que ainda existe homem que acha que mulher não entende nada de futebol? Acho que está quase no mesmo nível. É quase no mesmo nível. A mulherada hoje em dia está bem por dentro do futebol. As unhas da Carla já estão na torcida pelo Brasil. E você entende de jogo? Entendo. Nossa, não vejo a hora de chegar a Copa para me fazer a festa, me vestir todinha de amarelo, só para curtir e comemorar. Olha, eu tenho que dizer que eu sempre fui muito ao estádio com a camisa do meu time, o São Paulo, aqui representado pelas cores que eu estou vestindo, né? Meu pai é São Paulino, minha mãe é São Paulina. Eu vou até mostrar uma foto aí para vocês. Essa foto eu estou com meu pai, minha mãe e minha irmã no estádio do Morumbi, ali no começo dos anos 80. Meu tio, Ronaldo Couto, trabalhava na revista Placar, ele estava no campo, encontrou a gente lá na arquibancada, na numerada, e tirou essa foto que marcou a história da família, né? E tem um problema porque meu tio é muito santista, sempre teve uma rixa grande na família, como acontece. Sempre tem essas divisões, né? O meu afilhado, o seu caçula, é palmeirense. Palmeirense, eu São Paulina, tive que brigar ali porque meu marido é palmeirense, então eu tenho 2 filhos palmeirenses e um São Paulino. Na minha casa não deu para ter unanimidade. Então vamos saber como é que é na casa dessas mães que vieram aqui hoje. Estão aqui a Vera, a Roberta e a Marina. Obrigada por terem vindo. Vera, conta pra gente qual é o seu time, quem são seus filhos. Eu sou corintiana, lá em casa todo mundo é corintiano, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, meus primos e os filhos também. Meu ex-marido é corintiano, meu atual marido é corintiano. Isso era assim um não ponto era importante para o casamento? Não, mas isso é algo que atrai as pessoas, de certa forma, Aproximou né? vocês? Acaba assim? aproximando. Mas acho que o clima de Corinthians era muito forte, então as crianças vão crescendo e não tem muita alternativa. Eu tenho uma irmã que acabou casando com um palmeirense e aí, de certa forma, ela teve um filho homem, as 2 meninas dela mais velhas são corintianas também. Mas o menino acabou sendo palmeirense e aquilo é um certo problema, porque a gente não quer deixar... Quando ele era pequeno, né, que a gente não queria deixar ele chateado, mas a gente catava o menino, todo mundo ia para o campo e ele não. A gente falava, não, vamos junto. Aí minha irmã ficava naquela dúvida, se deixar, ele vai virar corintiano, deixa ou não deixa. E a família se E divide aí foi, mesmo. no caso dele foi difícil. Meu pai, depois, quando estava mais velho, que é super corintiano, ele viu o neto torcendo pelo Palmeiras, aquilo matava ele, mas ao mesmo tempo ele falava, bom, vamos lá assistir. Aí ele ficava lá aguentando. No caso do meu pai, que é São Paulino, tem um neto palmeirense, não tem jeito. E Vera, você é aquela torcedora, assim, fanática, que vai a estádio, que defende o time? Eu era, né? Eu ia muito para o estádio o tempo inteiro. Comecei a levar as crianças. O Tomás, meu filho mais velho, que está com 22 anos, ele foi a primeira vez, acho que ele tinha 8, 9, não lembro direito. Mas essa é a idade que dava para ir, que não ia ter muita confusão. Sempre fui. E minha filha também. Ela está com quantos? Ela está com 21. Então a gente vai saber da Roberta que veio vestir. Depois você vai contar aqui que você trouxe um monte de camiseta, tem umas histórias, né? Daqui a pouco você conta. Vera, você veio vestida, trouxe a bandeira, a sua filhinha tá A Manuela aqui. veio também. Manuela, qual que é o seu time, Manuela? Mostra a sua camiseta. Ela quer saber da bola. Ó. Ela adorou essa bola. A minha é familiar também, meus avós paternos, avós maternos. Meu avô até ajudou a construir o estádio. Então, é familiar, assim, na minha família, todo mundo é colorado. E aí eu casei com colorado. Então, acabou que lá em casa não tem muita escolha, assim, né?
Foi um ponto positivo ele ser colorado. Acho que eu não namoraria um gremista. É muito Não ia dar certo, Roberta? muito pegajoso. Não ia dar Mas certo. mesmo mudando de estado, você não mudou de time? Não, Deus me livre, eu continuo sócia do Internacional e assim, quando a gente vai pra lá, a gente vai a jogo, né? Independente que seja um jogo pequeno, mas aproveita para ir ver o estádio. E vem por aí mais uma E vem colorada. mais uma colorada. Que a Roberta tá grávida, né? Da Sim, Martina, né? isso. Ah. 3 meses. Inclusive, disse que você gosta de jogar bola também. Eu jogo. Na verdade, eu sou mais fanática por jogar futebol do que pelo próprio time, assim. Eu faço de tudo para estar jogando futebol. Se for pra praia e me convidar para jogar frescobol, jogar futebol, eu jogo futebol. Você joga até com frequência? Assim, tem Eu aquela coisa de jogava jogar toda 2 vezes semana? por semana. Aí, assim que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu tive que parar. E tem time de futebol Sim, só com mulher sim. mesmo? Aqui em São Paulo tem o Pelado Real, que é bem organizado. E só pelada com mulheres. só com mulher? Só, Você são tá mulheres sentindo que falta organizam. de jogar? Sim, demais. Mas assim que comecei a nascer, já estou amamentando, 40 dias já começa. Eu trouxe até a chuteira da minha filha, ela também joga futebol, adora jogar futebol. A filha da Mari mais velha também, né? Hoje as meninas gostam bastante. Incentivo bastante a Manu também no futebol, assim. A gente pega a gente também bola jogava. Jogava. e manda chutar, não manda jogar com a mão, assim. É chutar, não, filha, chuta. Ela pega com a mão, não, filha, chuta. Legal. E a Marina, você ouviu dizer que você tem um problema em casa, é isso? Então, na verdade, eu sou São Paulina desde pequena, meu primo. Na verdade, minha família não é super ligada no futebol. Eu comecei a torcer por causa de um primo meu, virei São Paulina de ir em estádio e tal. E acabei casando com um ex-jogador do Palmeiras. E aí, ele jogava ainda quando a gente casou, né, que era o Galhardo. E ele foi passando por vários times e eu comecei a torcer por esses vários times. Porque, né, torcia por ele, o trabalho dele, enfim. Mas o São Paulo sempre ali, né? Mas quer dizer, como é que é casar com não só palmeirense, mas um jogador do Palmeiras para uma São Paulina? Então, na verdade, assim, eu acabei pegando simpatia pelo Palmeiras, né? Por causa da história dele e tal. Deu uma explicação boa. Eu gosto do Palmeiras. Se ele fosse corintiano, eu teria um pouco mais de problema. Assim. Mas eu gosto do Palmeiras. Acabou o Felipe, meu filho, que tem 4 anos, é super palmeirense. O Felipe tá aí também, Tá aqui, vestido. Palmeiras. Eu falei, se ele camisa queria do vir de Palmeiras. Brasil, ele não quis. Ele quis vir de Palmeiras. E ele não fala que o segundo time dele é o São Paulo? Porque o meu filho fala. Ele fala, não, agora mamãe, ele tá eu sou querendo. palmeirense, mas o segundo é o São Paulo. Agora ele tá querendo falar. Eu até comprei o uniforme de São Paulo, meu marido tava viajando, eu fui cobrir um jogo, né? E aí eu falei, vou comprar o uniforme. E ele colocou. Só que ele falou, mãe, não manda foto pro papai. Sabe? Ele já sabe, né, que o pai ele não já vai sabe. gostar. E aí, óbvio que eu mandei, ele falou assim, você espera eu sair pra fazer graça, né? Mas enfim, quando ele tá, ele não coloca, que ele já sabe. E a Marina, ela é jornalista esportiva e ela também joga futebol, né? Eu jogo. Quer dizer, Mas eu foi jogava, obrigada na a parar. verdade. Eu rompi o cruzado jogando futebol, aí eu operei, fiz que é o fisioterapia. cruzado? O ligamento cruzado do joelho esquerdo. É bem lesão de... Bem coisa de jogador de futebol. E meu marido até encheu meu saco, ele falou, poxa, eu joguei 20 anos, nunca tive uma lesão e você no seu futebol, uma vez por semana. E aí, enfim, tratei, voltei pro futebol, rompi de novo. Aí agora acho que eu vou pendurar as chuteiras. E olha, convidamos para participar desta mesa redonda o jornalista José Maria de Aquino, que cobriu várias Copas do Mundo, né, Zé Maria? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E o humorista Marco Bianchi, Opa, tudo que bom? une aí o futebol e o humor, né, Marco? Exatamente. Obrigada pela participação. Primeiro também. humorista, mas também um grande amante do futebol, então o meu humor sempre acabou, digamos, se encaminhando também para os campos de futebol e fora deles, naturalmente, que é onde a gente vê muita coisa engraçada, muita inspiração aí para... E você pode falar o seu time? Você sabe que como todo jornalista, na verdade, eu não sou um jornalista, eu sou um radialista. Mas as pessoas geralmente escondem, né? Quando torcem para times grandes, escondem e falam e acabam inventando algum timinho para torcer. Eu não. Eu sempre assumi abertamente que fui torcedor da Cabo Friense, desde a minha infância, né? Uma tradição de Cabo Frio, e apostando no projeto Libertadores 2150, que é um projeto ambicioso, né? Calcado na tradição da equipe. Brincadeira, agora falando sério,
pessoa jurídica, digamos, personagem, sou torcedor da Cabo Friense e jornalista formado pela FODERJ, Faculdade Odair Ernesto Júnior. Mas como pessoa física, sou palmeirense, como toda a minha família Bianchi, né? E vamos ver se o Zé Maria revela o time que ele torce. Meu time que eu torço? É. Olha, eu sou casado com... Meu sogro era São Paulino tricolor, né? Não é roxo não, porque não tem roxo na camisa do São Paulo, nem amarelo. Embora lá no São Paulo tenha uma ala da política que veste amarela. Ele era tão São Paulino, ele era prefeito da cidade em Jaboticabal, mesmo depois, quando já não era mais, e quando o São Paulo era campeão, ele hasteava, mesmo não sendo mais prefeito, no mastro central da cidade, que só pode ir a bandeira nacional, a bandeira do São Paulo. Né? E, evidentemente, que os corintianos ficavam loucos da vida. Lógico. Então, a minha mulher é São Paulina, meus filhos são São Paulinos, meus 6 netos, 3 moram nos Estados Unidos, mas são São Paulinos. Não é? E eu sou miracemense, porque Mas você está feliz de ter essa família toda São Paulina? A minha família todinha é São Paulina. Vocês gostam de assistir essas mesas redondas? Ou... Eu já assisti muito. Teve uma época longa ali que eu assistia Cartão Verde sempre, enfim, seguia algumas, as mesas que o Trajano fazia também lá na ESPN ESPN, porque eles abriram a ESPN depois, Sim, né? depois da TV então, Cultura. Aí ganhou mais espaço, ficou com uma cara mais bacana lá também. Mas eu não sei, eu acho que essa história de ir para o campo, por exemplo, na minha casa, por exemplo, sempre foi uma coisa das mulheres quererem ir para o campo. Eu lembro, meu pai não levava meus irmãos, não levava as filhas. Meu pai tem 2 filhos e 3 filhas, né? Não, 4 filhas, são 6. Vocês queriam ir, mas os homens não levavam? Não leva. E quando eu virei adolescente, que eu comecei a poder fazer alguma coisa sozinha, eu catava meus amigos e falava, a gente vai pro campo. E eles falavam, não vamos. Eles não eram tão fanáticos. Eu falava, não, vamos, eu não posso sozinha pro campo, eu tenho que ir com os amigos. Aí quando eu comecei a namorar meu ex-marido, pai dos meus filhos, também, eu que levava ele pro campo o tempo inteiro. Eu era louca para ir pro campo. Mas ele você ia, falou isso de ir sozinha, você ainda ficava meio insegura. Não dá, não. Porque sozinha é um ambiente não dá. muito perigoso, né? Para qualquer pessoa, Infelizmente, homem, mulher. É um ambiente machista. Criança, mudou muito isso. Eu acho que o ambiente mudou muito, assim. A primeira vez que eu fui, eu era pequena, não lembro direito, assim, eu com a família, né? Mas quando eu comecei com 19 anos com o meu atual marido, ex-namorado, né? Na época namorado, ele, vamos no jogo e tal. Eu, como assim no jogo? Não, é tranquilo, tu vai ver e tal. E eu, tá, ok, vamos. E seria uma bênção se os estádios tivessem mais mulheres, porque as mulheres não brigam, não soltam bombas. Eu acho Segura os maridos, eu acho que Acho que os homens acabaram se acostumando, assim como em todas as outras áreas, né? Que hoje as mulheres também estão tomando conta, vamos dizer assim, ou mudando também, coisas que eram de homens estão fazendo, mulheres... Agora, eu teria grande preocupação em deixar uma filha minha, que eu ainda não tenho, mas que espero vir a ter, eu teria grande preocupação em deixar ir ao estádio. Não só a filha, como o filho também. Na verdade, pela situação aí dos nossos estádios, pelo descontrole da violência na sociedade como um todo e no futebol em particular, porque o futebol ele é usado por muitos criminosos como pretexto para justificar as ações deles, né? Não, mas acho que dá eles pra ser. fazem Acho que dá pra ir pro campo e achar o lugar onde você vai ficar. Só não que levar não tem em problema. grandes clássicos, né? E também não entrar lá no meio da torcida organizada, que sabe? Eu lembro Quer uma dizer vez que tem eu algumas fui. regras, assim. Tem, onde Eu não tu vai levo ele em sentar, clássico, por não exemplo. vai... Você precisa tomar cuidado. Eu lembro uma vez Tem eu que ir ao fui banheiro numa... antes em casa, né? Porque usar banheiro no estádio... Isso não há dúvida. Eu Mas- já ouvi mulher dizendo que não toma nada, não toma água para não ir ao banheiro no estádio, porque... isso depende do estádio. No meu estádio não E consegue depende da tomar. mulher também. Mas uma vez eu lembro que eu fui pro Morumbi, num jogo Corinthians e São Paulo. Eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, tinha um namorado São Paulino. E a gente ficou naquela discussão, fica do lado do Corinthians, fica do lado de São Paulo. No final a gente sentou um pouco na divisão, mas do lado do São Paulo, porque o São Paulo tinha mais espaço no Morumbi. E aí começou uma discussão ali foi a primeira e última vez que eu sentei ali na divisão de torcidas, porque começou uma discussão entre as torcidas. De repente voou uma pedra num senhor que estava na nossa frente, ele começou a sangrar ali.
Eu tinha 16, 17 anos, eu levei um susto naquilo. E é uma pena, Esse não porque é um lugar é um para sentar. espetáculo tão bonito, Não né? é o lugar tão pra legal. Então, você outra ir pro dica é estádio. não sentar na divisa das Não é um torcidas. bom lugar. Não. E a Marina tem alguma dica assim pra ele? Não, eu sempre vou com o Felipe, desde, acho que ele foi a primeira vez com 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí a gente vai sempre na numerada, chega antes, não chega muito em cima da hora. E também clássico eu não... Ou final, por exemplo, a final do Palmeiras na Sul-Americana, o primeiro jogo foi lá em... Sul-Americana não, desculpa, Copa do Brasil em 2012. Foi lá na Arena Barueri. E é um lugar bem ruim o acesso, assim, pra chegar e aí eu não fui. Eu fui e ele não foi comigo. É evidente que tem uma parte do local da torcida que é Mas violenta. O que eu acho, ao contrário do que todo mundo propõe, que o erro está em separar as torcidas. Não é? Eu sou do tempo, faz tempo mesmo, que as torcidas iam juntas, não é? Ah, não, mas hoje eles se matam. Ok. Morrem 10, não vai morrer mais ninguém, porque eles vão parar de se matar. Evidentemente que eu não estou exagerando, estou brincando, estou exagerando, ninguém quer que mata ninguém. Mas o garoto, o torcedor, ele é covarde, porque quando ele com o outro, ele não briga. Quando ele olha para trás e vê um monte, ele briga, ele joga a pedra, como jogaram lá, porque ele está confiando que é um montão que vai correr para jogar. No próximo bloco, vamos receber também o Júlio César Bonfim, que já foi auxiliar técnico da equipe feminina de futebol. Enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. O assunto gera polêmica e pode ser decisivo até na hora de casar. Será que futebol e amor combinam? Mulher entende de futebol ou não? Ah, depende. Algumas entendem, a mulher dele entende. Ah, essa mulher bate um bolão, é isso? Ela sabe bastante, ela gosta bastante de futebol. Ela tem conhecimento, sim, não fala de besteira, não. Ela torce para o mesmo time, pelo menos? Não. Não! Não, ela é palmeirense fanática e eu sou corintiano fanático. E aí, hein? Como é que fica? A gente tem algumas regras no relacionamento, né? A gente costuma não falar muito de futebol e tão pouco tirar sarro um da cara do outro. Mas a gente tira de letra. Então, quer dizer, essa rivalidade é realmente um problema, mesmo entre homem e mulher. Não só um problema, como a minha esposa, a primeira pergunta que eu fiz para ela quando nós começamos a sair foi que time ela torcia. Aí ela falou, sou corintiano, eu falei, então tá bom, então vamos dar sequência nessa brincadeira aqui, porque eu não vou me apaixonar por você sem saber que time você torce. Mulher entende de futebol? Demorou. Entende. 40% aí tá bem entrosada aí. Tem alguns programas de televisão que às vezes elas dão mais visão do jogo do que alguns homens por aí que falam que entendem, né? Mulher entende de futebol? Depende do ponto de vista. Tem mulheres que entendem e outras que não, né? Você... Quem gosta entende, né? Quem gosta entende. Mulher que gosta de futebol? Entende. Você discutiria futebol com uma mulher? Se é pra resenhar, né? Conversar com a menina, pra querer sair com ela, tudo bem. Não, isso aí já é chaveco. Mas é o único jeito de conversar futebol com a menina, porque nenhuma menina gosta de falar de futebol. Mulher entende de futebol? Mais ou menos, depende. Por quê? Depende do quê? Tem a Maria Chuteira, né, que entende, né? Não, tô falando de futebol, não de jogador. Não, mas se ela entende de jogador, entende do futebol. Eu tô falando, você discutiria um lance polêmico com uma mulher? Não. Por que não? Porque não entende, né? Não entende? Nem todas as mulheres entendem o que é o futebol, de verdade. Você não acha que isso é machismo? Não. A mulher ela tem que fazer curso para fazer futebol. Precisa fazer curso, gente. Até parece, né? Ô, Vera, você discute sobre futebol na sua casa? Te respeitam? Quando você fala o que você acha, assim, dá palpite? Mais ou menos. Eu acho que isso de entender de futebol, de entender de como o time está jogando, como está armado, não é muito, eu acho, a minha praia. Eu gosto muito, frequento, vou, assisto, torço, sei a escalação. E não vou só atrás do Corinthians. Teve uma época, na época do Palmeiras da Parmalat,
Eu já tenho um primo meu que é palmeirense, e sem ninguém saber, eu falei, vamos no jogo. Ele falou, você tá louca, você é corintiana, vai lá. Eu falei, vamos no jogo. Ele falou, eu vou, mas se você for no meio da mancha verde. Eu falei, aí também é demais, né? Como é que eu vou lá? Você sabe a Mas escala... eu fui pro jogo para assistir o Palmeiras da Parmalat lá, porque era um time que não dava para perder. Não dava pra perder. E meu marido na época falou, não vou. Eu falei, você não vai, eu vou com meu primo. Fui assistir. Você sabe a escalação do Corinthians hoje? De hoje, acho que ninguém sabe. Tá trocando tudo toda hora. Mas houve época que eu sabia toda a escalação. Mas Conta agora a história. a Roberta e a Marina devem saber as regras, porque jogam futebol, então, entendem. eu acho que, na verdade, entre casal, acho que mais importante, mais do que a mulher entender, ela gostar, né? E tá ali participando, assistindo os jogos com o marido, entendeu? Em vez de estar, já vai assistir esse futebol ou já vai jogar futebol, acho que tem que ter essa parceria, né? Muito mais do que entender. O que eu vejo é muitos homens, quando a mulher só gosta, não entende, tem maridos que não tem paciência, né? Ela fica perguntando, por que aconteceu isso? Por que eu estou de tentar? O cara perde a paciência. Mas eu acabei aprendendo muito mais, assim, porque eu jogo, realmente. Entender a Marina o futebol, sim, na né? carreira do Galliano? É difícil, né? Não, assim, ele sempre me perguntava quando, enfim, aparecia uma proposta nova, a gente discutia, porque isso envolve até a vida, né, da família. Mas, enfim, ele acabava dando a palavra final, porque era a carreira dele e tal. Mas hoje em dia a gente super assiste várias juntos e ele vê o dia inteiro, né? E às vezes eu tenho alguma dúvida, até no trabalho eu discuto com ele me ajuda, é bem legal, assim. Você tem alguma coisa de técnico de futebol também? Você gostaria de escalar a seleção? Aí todo mundo tem um pouco de técnico? Não, eu gosto, acompanho muito a seleção, mas eu não entro nessa... Tem uns jogadores que eu gosto, uns jogadores que talvez não estariam ali, mas eu não tenho, o meu time é esse, eu quero assim. Mas você tem o autógrafo do técnico aí, Tem, mostra. o Filipão a gente acabou Põe convivendo. o cabelo pra trás pra gente ver. Aqui. Mostra aqui pro André, André, mostra ali o autógrafo da camiseta da Marina. O Felipão autografou aí. Então, a gente acabou convivendo um pouco, né, nesse período que o Galliano trabalha no Palmeiras, e eu sempre torci pela seleção, e agora mais ainda, porque eu gosto muito dele, acho ele um cara... Do Filipão? Eu acho ele um... Gente, isso é engraçado. Vou contar uma coisa, porque bem do Filipão e do Galliano. Eu ia muito ao campo. Toda vez que tinha jogo do Corinthians, queria ir, puxava as pessoas para ir. Você tem boas recordações, né? Do Galliano e do Filipão. Não. Como corintiano. Você sabe quando eu desisti de ir ao campo? E falei, nunca mais eu venho? Foi em 99, na semifinal da Libertadores. De um lado, Timão, do outro, Galliano e Felipão. E São Marcos, né? E São Marcos. E aí foi aquele jogo, a hora que a gente estava jogando bem, Corinthians indo, aí empatou. E aí começou a segurar. Aquele jogo começou. O Palmeiras do Filipão sempre é aquele time que trava, né? E que você vai quebrando todas as jogadas e o Corinthians não ia mais e tal. Começou a dar um nervoso na gente, na torcida. Quando eu olho, tava no finalzinho, o Filipão catava a bola e jogava a bola no campo. A hora que a gente viu ele jogando a bola no campo, gente, aquilo foi dando um nervoso, uma raiva. Mas uma raiva, um ódio do Filipão. E aquele nervoso e pum, acabou. Vamos para os pênaltis. Isso a gente tinha... enfim, a gente está sempre um pouco traumatizado com pênalti, né? Mas vamos para os pênaltis, aí vai. O Marcos pega o pênalti do Marcelinho, né? O Marcos pega o pênalti do Marcelinho. Gente, eu chorava tanto, mas eu chorava, eu tremia de ódio. Acho engraçado como lembra de todos os lances cruciais. Você tá lá, você vê. Mas aquilo acabou comigo, eu olhei, aí eu parei e falei, o que está acontecendo? Por que eu tô chorando? O que eu tô fazendo aqui? Eu não posso mais, não dá. Não dá, acabou. Eu não volto mais. Você nunca mais foi? Eu fui porque aí no começo de 2000 teve o Mundial. Aí eu fui em todos os jogos do Mundial. Então você não cumpriu a promessa? Não cumpri a promessa, fui no Mundial. Acabou o Mundial, eu parei, aí não fui mais. Falando em autógrafo, né, a gente vai falar um pouco agora das mulheres que jogam futebol, né, as mulheres jogando futebol. E eu trouxe a bola que a muito custo, a minha filha não queria, ela ganhou de aniversário e com o autógrafo do Cafu, para Juju, do amigo Cafu. E agora a gente conta com a participação também do Júlio César Bonfim, que é preparador de goleiros e já foi auxiliar técnico da Seleção Feminina de Futebol. Obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mãe, Júlio César. E as mulheres, o estilo de jogo é diferente das mulheres e dos homens? Eu trabalhei no feminino do Corinthians também, né? E a Cristiane e a Marta, que são atletas leves,
A gente, quando fazia um jogo simulatório com o masculino, usava um sub-15, porque a força era proporcional a um garoto de 15 anos. Então, quer dizer, é muita técnica, pouca força, mais qualidade. Mas, infelizmente, essa cultura é mais no primeiro mundo, né? Você pode ver até no futebol masculino. Um Messi, quanto tempo demorou para ser respeitado? Existe essa bobeira de que futebol é força. Futebol é qualidade, é técnica. A Marta fez a carreira dela totalmente fora do Brasil. Né? Foram 5 anos seguidos, vezes, né? Como melhor jogadora do mundo, né? Eu quero só fazer um intervalo aqui, que a Manu tá lavando o nosso cenário. Ela tá vai se ser bom que divertindo. vai ficar tudo bem limpinho. Ela conseguiu pegar todos os copos e roubar todos. Mas você sabe que é por isso que a gente não põe suco de uva. É água. Claro. Então pode brincar. Não tem viu? problema. Mas o que acontece, na sua opinião, Zé, que o futebol feminino não é tão prestigiado no Brasil? O que Aqui no acontece Brasil? porque ele não é tão popular? Porque não tem o apoio financeiro. Não, se você puder formar o campeonato, toda a hora que tem um mundial, tem uma Olimpíada, vem os dirigentes, os cartolas, agora vamos dar um apoio, vamos formar, é isso? Daí Depois não dão, né? joga E um não campeonatozinho escondido, a Bandeirantes vai lá e tenta transmitir, Aliás, transmite. Se você me permite um pequeno parênteses, tem que saudar aqui o Luciano do Vale, que foi quem sempre apoiou esse futebol feminino. Uma pena que a gente perdeu o Luciano do Vale recentemente, né? O Zé até trabalhou com ele, né? Quando você foi comentarista pela TV Globo, né, Zé? Trabalhei com uma ele. pena essa perda recente, né? E sabe que eu queria voltar no tempo agora, saber de curiosidades aí, Zé, que você esteve na Copa de 82 na Espanha, né? Pela Globo como comentarista, e naquela época até as transmissões eram diferentes, né? Tinha um narrador e um comentarista por jogo, era isso? Eram 3 duplas, né? Eram 6 chaves, então cada dupla cobria 2 chaves. Tinha o locutor e tinha o comentarista. Né? Em mundiais não entra repórter no gramado, ele fazia lá de fora, depois dos jogos, não é? Mas na transmissão era o comentarista o locutor e o comentarista. Quem que era a sua dupla? Luciano fazia dupla com o Márcio Guedes. E você fazia com quem? Eu fazia com o Carlos Valadares, que era de Minas Gerais. Outra coisa que a gente sabe que o Brasil é campeão das peladas, né? Outro dia a gente fez um programa muito legal aqui com mães de juízes de futebol. E daí a gente mostrou que até juiz de pelada é xingado e tudo mais. E vocês estão falando aí que vocês também participam, são as peladas das mulheres, né? Então, olha, tem muita mulher que curte pelada, que vai jogar uma pelada, deixando claro o sentido futebolístico dessa palavra, né? Tem nada a ver. Aliás, olha, eu até fiz uma pesquisa aqui, vocês sabem o significado dessa palavra pelada para o jogo? Quem é que sabe? A gente, na verdade, no meu grupo, a gente fala que os homens jogam pelada e as mulheres jogam pelado, né? Então, foi daí que surgiu o nome do... Ninguém sabe? Eu fui pesquisar até com um amigo nosso, Caio Vilela, que já participou do programa do Juízes aqui. Ele fez um livro muito bonito sobre peladas no Brasil todo. E ele me disse o seguinte, ó, que segundo o professor de português Ari Ribold, há pelo menos 3 versões para o caso. A primeira diz que pelada viria da palavra pé, por ser jogada primordialmente descalça. A segunda do verbo pelar, pois era comum a antiga bola de borracha literalmente pelar os pés, deixando-os vermelhos e ardidos. E a mais aceita, segundo ele, é a dos campos carecas, pelados, né, ou com as gramas ralas ou até sem grama aí, em que o jogo é praticado, em oposto aos tapetes verdes do futebol profissional. No aspecto etimológico, o mais provável é que a palavra seja um derivado de pila, bola, que é bola em latim, que originou termos como pelota, sinônimo de bola de futebol. Então a gente vai agora assistir a reportagem feita pela Letícia Bragalha numa pelada de mulheres. Na casa da família Bombonato, machismo não tem vez. O casal cuida da mesma empresa, dos filhos e até do jantar. Na hora do lazer, eles também batem um bolão juntos. Terça-feira, ela cuida das crianças e ele vai para o futebol. Na quarta, a coisa se inverte e quem sai é ela. Aline se desmancha em elogios para o marido. Me ajuda muito. Não tenho o que reclamar, não. É agora, depois que as crianças terminaram de comer, já estão ali distraídas com o pai, que acontece uma cena pra lá de inusitada nessa casa.
A Aline pega a mochilinha dela e vai pro futebol. É isso mesmo. Aline, hora do futebol, não pode perder, sem falta. Não, é a minha quarta sagrada. Thiago, tudo bem? Você segura a onda, a gente pode ir tranquila? Tranquilo, o importante é só ela fazer um gol, esse é o combinado. Eu fico com as crianças e ela tem que fazer pelo menos um gol por quarta-feira. Mal chegamos no campo de futebol e a Aline já parecia outra pessoa. Aline, na hora que você chega aqui, o que acontece? Vira uma chavinha, você já se sente diferente? Como é que é? Já. Aqui não é mais a Aline mãe, não é a Aline esposa, é a Aline que joga no pelado. É importante ter esse tempo para você? Ah, é. Com certeza. Com tantas coisas que a gente... No dia a dia, a rotina, né? Exige tanto da gente que vir aqui jogar bola é minha libertação. É, e como a liberdade faz bem para essas mulheres. A Ariane tem uma filhinha de 7 meses e conseguiu a proeza de arranjar um tempinho para vir jogar o futebol. Como é que você conseguiu isso? É que no começo é muito difícil, mãe de primeira viagem, né? Então eu estava muito estressada dentro de casa, porque no começo você não pode sair. E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa para eu fazer, para espairecer mesmo. E aí eu até que achei no site, Pelado Real, aí eu comecei. Ela tinha 2 meses e meio quando eu comecei. Funciona como uma terapia, então? Ah, com certeza. É uma libera tensão, é ótimo. Fora que recupera a forma também, né? As brincadeiras já começam antes do jogo. E se engana quem pensa que a empolgação com o futebol fica só dentro das quadras. Olha aqui, eu não acredito, vocês estão trocando figurinha, é isso? Sim, estamos trocando figurinha. Estou quase completando, faltam 20 para mim, mas não consigo achar. Mais empolgada do que criança, então? Nossa, aqui todo mundo troca. Daqui a pouco as meninas chegam e sentam aqui, demora até para ir jogar, porque a gente fica trocando. Em campo, as belas não fazem feio. Muito charme na hora do aquecimento. Times divididos e o treino começa. 1, 2, 3, pelado! E aí, Aline, preparada para começar o treino? Super preparada, não vejo a hora. Nossa zagueira capricha nos passes, cobra a lateral e não dá moleza para o adversário. Enquanto isso, Thiago toma conta do time que ficou em casa. 5 vezes 2. 5 vezes 2? O pai também ajuda na lição e coloca todo mundo na cama. Em campo, nossas craques mostram categoria. E o primeiro gol vem de cabeça. Golaço! Epa, mas o que é que o marido da goleira tá fazendo ali atrás dela? Você não fica nervosa de catar com o marido atrás? Não, ele tá dando sorte aqui pra mim. Não faz pressão, ajuda? Não, ele é a muleta da sorte. A torcida vibra. O futebol de mulher deveria ser estado cheio todos os dias, todos os jogos. Por quê? Porque é muito bonito ver se a mulher pode jogar. Jogam bem, né? Joga bem. O tempo passa voando e o juiz apita. Fim de jogo, as meninas estão bem cansadas. Mesmo assim, ainda sobra disposição para uma cervejinha, um churrasquinho ali? Bom pra mim? Não, tem que voltar pra casa. É. Mãe de família é assim agora. Volta a Aline, mãe, mulher, dona de casa e tudo mais. Bom, a gente viu ali o jogo das mulheres, animado o jogo, né? Todas animadas também. Você já chegou a jogar também, Vera? Você tá mais na torcida? Não. Eu sou só da torcida, não jogo. Olha, até que eu sabia bater uma embaixadinha bem, direitinho. né? Tenho 2 primos santistas, mas sempre joguei bastante futebol com eles. A gente tem uma foto do seu... do nosso time de futebol. Seu pai era o técnico, Vou mostrar essa foto o coach também. era o nosso técnico e a gente jogava futebol. Eu jogava mal, a Mariana jogava bem, mas engraçado. tem um registro. Eu era tem a goleira, foto. Corajosa. Vou mostrar essa foto. A gente vai... Não, e o campo de terra, né? Não tinha grama. Mais corajosa ainda. Na minha casa, aliás, dos 3 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, um homem e uma mulher. E o melhor futebolista dos irmãos é a minha irmã, né? Principalmente porque o meu irmão ele tem um certo problema de coordenação motora e eu... Você também, por minha vez, eu tenho os joelhos muito bons, assim, exceto pelos ligamentos, a cartilagem, a patela e enfim, o menisco. E o menisco, né? O resto tá ótimo. E a banda iliotibial também, que é um feixe de tendões aqui, o resto tá... Agora eu fiquei curiosa para saber seu time. De coração? É.
Botafogo, mas não espalha, porque negócio, o Galeano, inclusive, defendeu o Botafogo uma época. A torcida do Colorado voltando aqui. E errou um pênalti contra o Palmeiras, né? Que isso daí ficou famoso também. Aí já entrou em ação, né? Legal, então olha, no próximo bloco você vai conhecer a Dona Ana de Pernambuco. Ela é torcedora fanática do Esporte Clube do Recife. O Papo de Bola no Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Mulher entende de futebol? Entende, Você conhece alguém? conheço. Quem? Sua mulher? Não, apresentadoras esportivas, Vera Fã, e muitas outras. E pelo menos uma boa parte tem algum conhecimento básico. Mulher entende de futebol? Sim, entende. Muitas mulheres hoje estão até jogando futebol e muito bem. Mulher entende de futebol? Entende. Eu entendo. Muito? Mais ou menos. Você entende, gosta, joga? Gosto porque tem 2 homens em casa e eu assisto com ele o tempo todo. E aí, qual é o time? São Paulo. São Paulo. E você, pode falar que é uma mulher que entende de futebol? Sou uma mulher, assim, não tanto, mas eu entendo. Se tiver que discutir um lance polêmico. Olha, esses dias mesmo fui visitar um advogado e comecei a falar de futebol com ele. Ele era São Paulino, eu também, a gente começou a falar sobre futebol. E o papo rolou bem? Rolou bem. Mulher entende de futebol? Entende, bastante. Renata Fã, aquela mulher do Globo Esporte e tal. Várias mulheres que entendem de futebol, sim. A Solange estava me contando que vai em todos os jogos do Corinthians, mas não é porque é fanática pelo Corinthians, é porque é fanática pelo filhão que é corintiano, é isso? Exatamente isso. Ele me fez virar fanática. E aí você acompanha mesmo? Acompanho, sei o nome dos jogadores, sei quando o modo técnico, sei tudo. E aí você fica lá, Timão! Fico, porque se eu não ficar, ele fica bravo comigo. Você é palmeirense? Sou palmeirense, graças a Deus. Entende tudo de futebol? Tudo eu acho que não, acho que é muita coisa dizer que eu entendo tudo, mas entendo relativamente bem. Você acha que uma mulher poderia entender mais do que você? Eu acho que uma mulher não só pode entender, como tem muitas outras que entendem mais do que eu. Acho que é muito importante pro esporte que cada vez mais mulheres passem a se interessar e participar dos eventos esportivos, também a Copa do Mundo. Inclusive, minha mãe me acompanha em jogos. Fizemos com que ela mudasse de time. Mudou de time a mãe? Mudou de time. É uma coisa assim meio difícil, né? Porque ela torcia pro Corinthians, agora ela tá torcendo pro Palmeiras, então a pressão foi intensa. Fala a verdade, a mamãe entende de futebol? Acho que não, muito não, assim. Entende um pouco. Assim. Você sabe o básico? Básico, para acompanhar. Ele é São Paulino, eu sou corintiana. Então não é o mesmo time? Não. Ele é o time do pai. Geralmente quem tem time é o filho, né? O pai e o filho. A mãe geralmente é outro. Você não foi convencida por ninguém de casa? Não. Pelo menos o time você não troca? Não. Nem pelo filhão? Não. Como é que é essa história de virar bandeira, hein? Virar casaca? Alguma vez você já mudou de time? Ou pensou em mudar de time? Eu mudaria de time porque um filho pediu, por exemplo? Não, eu vou dizer o seguinte, quando eu era bem pequena, eu brigava muito com meu pai. E eu sabia que o que mais mexia com meu pai era Corinthians. E aí teve um período que eu virei palmeirense para confrontar. Isso foi 75, 76, 77 o Corinthians foi campeão. Aí eu voltei para trás e eu sou corintiana. Eu sabia toda a escalação do Corinthians nessa época, acompanhava tudo, não sabia nada do Palmeiras. Aí meu pai olhou e falou, você é palmeirense? Eu falei, não, eu sou corintiana. Pelo menos você pegou o Palmeiras de 76, né? Que foi um timaço e você aproveitou aquela temporada. Deixa eu aqui. A Marina, será que o Felipe vai te convencer a mudar de time?
Acho difícil, né? Acho difícil. Mas assim, é o que eu falei, quando não estão jogando São Paulo e Palmeiras, eu torço pro Palmeiras ganhar. Porque eu acho, ele fica feliz, a família fica mais tranquila. Quer dizer que o Palmeiras pode ser o seu segundo time e o São Paulo o segundo time dele. Pode. Assim fica bem resolvido. Ah, e você? Nunca trocaria de time. Lá em casa, assim, a gente tentou encaminhar todo mundo pro caminho, melhor caminho, né? Mas assim, uma das minhas sobrinhas foi pro caminho errado. Infelizmente, ela seguiu a minha mãe, que também não tá muito... Ah, sua mãe não é colorada? Não, ela é do Rivalp, né? Não preciso falar o nome. Mas olha, os homens ficam falando na rua que mulher não entende de futebol, mas mulher gosta muito de futebol. Eu também não precisa entender tudo. Não, por exemplo, eu na Copa do Mundo, eu dou palpite até, pode até ser que eu não entenda, mas o que eu dou de palpite... E ó, segundo uma pesquisa do Ibope, o futebol é a maior paixão para 77% dos brasileiros. O futebol é a primeira paixão citada tanto entre os homens, 82%, quanto entre as mulheres, 72%. Quer dizer, tem até pesquisa gosta também, né? Sabe que aqui na TV Brasil é transmitida a Série C do Brasileirão, né? Eu até preciso mandar um beijo pro Chico, que é um amigo nosso aí, ele assiste ao Papo de Mãe, assiste a Série C aqui, é torcedor do Santa Cruz, lá de Pernambuco. Ele fala, eu assisto lá e assisto o Papo de Mãe também. Então, um beijo para você, Chico. E por falar em pernambucano, eu tenho que contar para vocês aqui, ó, que eu vou mostrar agora um vídeo que eu gravei lá no aeroporto do Recife. Eu estava na fila para embarcar e aquela coisa, tá na fila, a fila não anda, você começa a bater papo. Eu comecei a bater papo com a dona Ana, eu disse que ia fazer um programa sobre mulheres que gostam de futebol. Ela começou a cantar para mim o hino de vários times. Ela é torcedora fanática do Esporte Clube do Recife. Tem outros times, um time em cada estado. Vocês vão ver, então, que figura a dona Ana. Ela tem 2 filhas e um neto. Olha aí o que ela me contou. Olá, pessoal do Papo de Mãe. Meu nome é Ana, eu sou pernambucana de Recife e sou torcedora do esporte. O tricampeão nordestino, meu glorioso esporte. E a senhora gosta muito de futebol? Amo futebol. E diz que a senhora tem um time em cada estado, conta pra mim. Exatamente, em São Paulo eu sou palmeirense, no Rio de Janeiro, botafoguense, na Bahia eu sou Bahia, né? E sou atlético lá em Minas Gerais. Do Atlético Mineiro. E sabe até uns hinos, aí como que é o hino do esporte? Com o esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. O abraço foi tão forte, não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. E o hino do Bahia? Mais um Bahia, mais um título de glória, mais um Bahia, e por aí vai. E do Botafogo? Botafogo, campeão desde 1910, fosse herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu é. Do Palmeiras, sabe também? Um pouquinho. Ah, que legal. Então a senhora é fanática por futebol? Sou fanática. Amo futebol, de ir ao estádio. Eu quero até fazer um apelo para as mães, não é? Que façam a campanha em casa com seus filhos, para que eles sejam mais tranquilos, não é? Que aceitem uma derrota do seu time, que na próxima ele vai ganhar. Então, precisamos batalhar isso, lutar com isso, né? A Copa do Mundo está chegando aí e vamos ter muita paz nos estados. Isso aí, suas 2 filhas torcem para que time? Pelo esporte. E o netinho? O netinho tem 1 ano e 3 meses, o pai é Vitória, a mãe é Bahia, eu não sei ainda, vai decidir. E a senhora sempre gostou? Sempre, já nasci. Vai acompanhar todos os jogos da Copa? Todos. E minhas filhas, minhas netas também. Animada, dona Ana. Dona Ana mostrou o Júlio César estava comentando que já jogou contra o Esporte Clube do Recife, que é a torcida fanática mesmo. O povo, o nordestino em geral é fanático, né? Você pode ver as médias de público aí do Nordeste. E lá tem uma rivalidade muito grande, né? Náutico e Santa Cruz e o esporte. É bonito de ver isso aí. É como ela falou, pena que tá difícil de ir no estádio, né? É duro para mim falar isso, que trabalho com futebol, mas também devo admitir que dificilmente vou num estádio porque é absurdo, né? O que tem acontecido. Isso que ela falou... Não perdeu, o Colorado não perdeu o gol. Isso que ela falou da família é muito interessante também, porque você tem às vezes uma família em que cada um torce para um time.
E daí você fica imaginando se aquela família se relacionasse da mesma forma que as torcidas, né? As torcidas organizadas se relacionam, quer dizer, poxa, seria tão bom, né? Se as pessoas conseguissem ter essa convivência, Marco, eu vou te essa falar uma rivalidade coisa. sadia, Eu né? sou da época que o seu Zé falou de ir junto ao estádio. Tinha rivalidade, tinha bate-boca, tinha confusão, mas existia mais respeito. Sim. Quem é o ídolo da Marina? Eu lembro muito da época do São Paulo do Bimundial. Eu amava o Zete, acho ele um... Eu não preciso, Fê. Eu acho ele um goleiro, um dos maiores goleiros assim, de São Paulo, gosto muito. Hoje em dia, eu acho que o Luiz Fabiano está numa fase toda hora fazendo gol, enfim. E fora do Brasil, eu acho o Cristiano Ronaldo também está num momento incrível. Eu trouxe super pro Neymar dar certo. Eu gosto dele, vou com a cara dele. Acho que ele tem tudo aí para ser um dos maiores do mundo em breve, né? Passando essa turbulência extra-campo. Qual o seu palpite? Brasil, né? E a Roberta? Quem são os seus craques? Meus craques são mais da época da Libertadores, que o Inter ganhou, e Mundial, né? Então, Fernandão... Adriano Gabiru. Tinga, Gabiru... esses mais, assim, que a gente ficou numa fase muito boa, assim, muito seguido, né? Em quem você aposta aí na Copa? Brasil, com certeza. Algum jogador em especial? Acho que Neymar vai brilhar mesmo, com certeza. E a Vera? Do Corinthians, nossa, tem vários, mas tem alguns assim que me marcaram mais. Um é esse daqui, que eu ganhei uma camiseta dele. Aliás, então conta a história das camisetas. Essa camiseta do Palinha. Olha, que legal. Conta a história dessa. E ela estava toda... final da década de 70, começo da década de 80, ela estava inteirinha assinada, estava linda, e eu deixava ela guardadinha. Aí eu falei, não é possível que eu não vou usar, né? Aí eu comecei a usar, e aí você começa a lavar, e as assinaturas sumiram, mas o time todo tinha assinado. Até que eu ganhei essa, que era outro jogador que eu amava e torcia um monte, que é o Gamarra. Aí eu ganhei essa camiseta dele. Zagueiraço. Zagueiraço. E Paraguai. Ele a melhor fase dele foi no Palmeiras, né? Não, foi no Corinthians. Não, mas é um jogador também que era um jogador que jogava limpo, jogava bacana, e para dar declaração, incrível. ele passou demais. uma Copa do Mundo inteira sem fazer nenhuma falta, Exato. né? Daqui a pouco você vai ter cargo no Corinthians também. Desafio grande estar sentado lá. Eu tô tentando ir agora Tá sendo difícil. Muito grande, né? Tá sendo difícil para você? Tá sendo difícil ficar sentada do lado dela? Tá sendo difícil não dizer umas coisinhas pra ela. Mas você sabe que... Desculpa interromper, mas o Corinthians, eu mesmo como palmeirense também tenho alguns ídolos corintianos. Um deles é o Sócrates, o Dr. Sócrates, que acho que é ídolo de todas as torcidas. Exatamente. E essa preta você não contou? Essa preta é mais recente, que também era uma para fugir dos patrocínios todos, aí eu consegui essa daqui. Alguma de vocês já foi para uma Copa do Mundo? Não. Então vai ser a primeira Copa do Mundo que vocês vão assistir assim, e aí, de para perto. encerrar o programa aqui, palpite para Copa no Brasil. Se você for olhar friamente os confrontos, o Brasil vai ter muita dificuldade, né? Passando da primeira fase, provavelmente pegue Holanda ou Espanha, que já vai ser um osso duríssimo. Na sequência, pega o enfrentamento da chave da Alemanha, que também não vai ser fácil. E se tudo correr bem, só pega a Argentina na final. A gente, como brasileiro, como torcedor, é claro que torce pelo Brasil, mas sabe que não vai ser tão fácil assim, né? Nenhuma Copa do Mundo até porque é um torneio curto, né? Mas pela imagem que deixou na Copa das Confederações, e sempre é um grande favorito, sim. né? E pro Zé, qual é o seu palpite? Eu vou torcer por Brasil. Não sabe, nem imagina quem vai ser o adversário. Tem algum jogador em especial que você curta, que você aposte? Não? Eu, para dar se fosse fazer aquele prognóstico Malaquias, eu diria que o Brasil é um país muito forte, a Alemanha tem condições, a Itália também vem com uma excelente esquadra, a Espanha é sempre a Espanha e os outros 28 correm por fora. Mas agora, para opinar honestamente, eu acho que o Brasil vai ganhar. Vou torcer também, naturalmente, mas acreditando que sim, o Brasil vai ganhar. Se fosse para ter uma segunda força aí, eu diria que é a Alemanha. Ou a Itália também, como Bianchi, eu também tenho que puxar um pouquinho a minha brasa. Então agora divulguem os blogs nessa última rodada e quem quiser ainda fazer mais propaganda do time também fica à vontade.
Você está no UOL, é isso? Eu estou no UOL, tem um blog lá. Quem quiser me achar, pode me achar pelo site marcobianchi.com.br. Legal. E você, Valeu. Zé? Eu trabalhei até final do ano na Globosat e agora estou esperando a Copa. Quem quiser falar com você, está lá no Facebook, né? Para falar na Copa, eu acho que o grande assunto da Copa não é quem vai ganhar. É se vai ter ou não vai ter Copa. Eu acho que vai ter Copa. Mas eu honestamente espero que... Não sou como o Pelé, que acha que tem que parar as coisas para que a Copa aconteça e se faça uma manifestação depois. Nem sou como o Ronaldo, que acha que... Tá tudo bem. Não, que Copa não se faz, não joga no hospital. Realmente não se joga. Eu até entendo o que eles queriam dizer, né? Mas eu acho que eu vou torcer para o Brasil porque eu espero que depois da Copa continuem cobrando as coisas que se não tivesse a Copa poderiam ter acontecido. Legal. E você, Júlio César? Bom, eu queria aproveitar, no momento eu estou trabalhando no SAPESP, né, que é o Sindicato de Atletas de São Paulo, e tem um projeto muito legal lá para atletas desempregados, profissionais. Quem tiver interessado é só entrar no site, né, sapesp.com.br. Né? Vera, você não vai divulgar o site do Corinthians, hein? Não, mas eu queria dar meu palpite para o final da Copa. Eu espero, eu não sei, eu não estou acompanhando muito as chaves e tal, mas eu espero que seja Brasil e Argentina e com 2 gols do Paulinho, que não está mais no Corinthians, mas é timão do coração. Estaremos lá. Inclusive, num dos próximos programas, nós já convidamos para vir aqui a mãe do Paulinho. Ela vai participar. Nós faremos em breve um programa com as mães dos jogadores. Muito bem, vou assistir. A Roberta, tem algum recado para mandar? Até para sua filhinha que vem aí, né? Então, ela já está com a roupinha dela garantida para os jogos, a princesinha Ela vai nascer em ano de Copa. Viu, mostra ali máximo. pro André direito o vestidinho. Já viram uma coisa dessa? Era da Manu, agora vai ser colorada. dela. Princesinha colorada. E essa bandeira aí tem história? Tem história, ela vem desde a Libertadores de 2006 até nos dá muita sorte. Vai ser o cobertor da... Vai, mas não pode ser. Quando sair da maternidade, você vai enrolar na bandeira. Vai enrolado. E você, Marina, conta pra gente, você trabalha, quer dizer, além de tudo, a Marina é também uma especialista aí no futebol, né? Não, nem tanto. Eu trabalho na Folha, no site de esporte, no caderno de esporte da Folha. Sempre gostei de esporte, já trabalhei com educação física, enfim. E tô torcendo também para uma final, Brasil-Argentina, mas eu queria que fosse para os pênaltis e que o Messi errasse o pênalti. Fosse o Baggio de 94. E a gente vai abusar muito da sorte também. A gente vai ficar aqui nos bastidores esperando um dia ver você como comentarista também, para ter uma representação feminina lá. Então, obrigada por terem vindo. Boa sorte para todos os times aí, principalmente para o Brasil na Copa, né? O que todo brasileiro quer. Nós vamos torcer. Então, olha, no próximo programa vamos falar sobre crianças com Asperger, considerado uma forma branda de autismo. Como lidar com uma criança com Asperger e como fica na escola? Em 5 anos, o Papo de Mãe já levou até você mais de 200 temas. Os programas que já foram ao ar estão no nosso site www.papodemãe.com.br. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Até! Obrigada, gente. O programa foi ótimo, viu? Obrigada.